E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, pessoal, apreciem a história, pessoal, tá bom? Cara, eu não vou nem ficar criando suspense dessa vez, tá bom, pessoal? O Magnus Carlsen foi campeão da Copa do Mundo de Xadrez, cara. Vocês não têm noção de como isso me deixou feliz, pessoal. Eu literalmente acordei agora há pouco, tava deitado, aí eu fui lá, abri o YouTube, né? Pesquisei lá pelo canal de um youtuber aqui do xadrez brasileiro, né? E a primeira coisa que eu vi foi eu fui na live dele, cheguei no finalzinho para ver quem tinha ganhado, eu vi que o Magnus Carlsen tinha sido campeão, falei, não, vou levantar e vou gravar um vídeo porque esse merece, viu? Magnus Carlsen, pessoal, tá em um nível assim, ele ele não é só bom não, ele é de certa forma, de certa forma não, com toda certeza o maior da história, tá? Ontem eu vi um comentário aí no meu canal, um usuário ficou indignado, falou, o maior da história? Como assim? Aff, não, cara, realmente, se você que comentou isso tá me ouvindo agora, cara, o Magnus Carlsen é de fato o maior da história, tá bom? Não tem mais nada que impeça ou que vá contra o fato do Magnus Carlsen ser o maior da história. Ele é o campeão da Copa do Mundo, foi campeão do mundo o tempo que quis e só saiu do trono porque cansou. Se quisesse, ele podia estar lá até agora. Podia estar lá nesse momento. Duvido que o Jim Guilherme teria capacidade de vencê-lo. Duvido muito, muito mesmo. Ele foi um dos maiores campeões em jogos blitz, um dos maiores campeões em jogos rápidos. Ele é um cara assim que só de você saber que vai enfrentar ele, você já tem medo, entendeu? E não é psicológico, não é como os outros jogadores, não. Não é como o Mikhail Tal ali, que muitas vezes ia ali e tal, e fazia um sacrifício ali duvidoso, e as pessoas ficavam com medo e penduravam alguma coisa. Ou como um Kasparov ali, que muitas vezes o pessoal jogava tão recuado que não dava certo. Não, o Carlsen veio da era que o pessoal tá jogando no maior nível possível por causa do avanço das engines, né? Não tem como comparar, cara. Você não pode comparar o avanço que as engines está tendo agora, onde cada jogador consegue benefícios milimétricos na partida, com aquela época anterior, não. Naquela época lá do Kasparov, naquela época do Mikhail Tal, naquela época daquele pessoal ali, o pessoal era muito mais na raça, assim, não tinha muito computador, não tinha essas coisas ainda, então eles iam fazendo muita coisa ali duvidosa na época. Tem muitos lances ali que são duvidosos, mas que na época dava muito certo. Por quê? Porque na época não tinha o avanço dos computadores e tudo mais que temos hoje. Hoje em dia o computador refuta qualquer coisa, né? Tudo sendo refutado pelo computador. E o Magnus Carlsen conseguiu persistir na era em que tudo é refutado pelo computador. Olha, sem palavras, Magnus Carlsen realmente é um gênio, é o rei do xadrez, o maior jogador de todos, tá bom? E na minha visão, pessoal, claro, isso que eu tô falando aqui é uma opinião pessoal, né? Falar que o Magnus Carlsen é o maior jogador de todos é uma opinião pessoal, claro. Mas na minha visão é uma opinião que não deveria nem ser contestada, tá? Porque, sinceramente, ele já se provou demais, né? Eu acho que o pessoal deveria entender isso, né? O Magnus Carlsen já se provou demais, cara. Não tem por que ficar contestando isso, ficar chutando que, na verdade, o maior jogador seria, sei lá, o Mikhail Tal, o Kasparov, outras coisas. Não, cara, vamos admitir a verdade. O Magnus Carlsen, o nível de rating que ele manteve durante toda a carreira dele já mostra isso, né? Não foi 2000 e, sei lá, ele não manteve 2.750 pontos, ele não manteve 2.790, ele manteve 2.800 e cacetada para cima durante todos esses anos, e ele não abaixa de jeito nenhum. Mesmo ele desistindo do xadrez praticamente, jogando meio que brincando, ele não abaixa esse rating, não tem como ele abaixar, tá? Bom, pessoal, de certa forma, infelizmente, o discurso ficou muito grande, então é provável que 95% das pessoas já tenham desistido do vídeo nesse momento. Infelizmente, né? Mas vamos lá, né? Cara, eu tô muito emocionado. É 4 pelo Praggnanandhaa, que inclusive também tá de parabéns. E o Praggnanandhaa veio nessa distância toda aqui contra o Magnus Carlsen. O Praggnanandhaa lutou até o último segundo, assim, da Copa do Mundo. Mas, infelizmente, né? É o Carlsen, né, cara? É 5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, né? Tá? O Praggnanandhaa escolhe a italiana. Algo até um pouco duvidoso, vendo quem é o Praggnanandhaa era. Normalmente, nessa Copa do Mundo, ele estava sempre escolhendo linhas com D4, que levava para posições de catalã. Aí, do nada, ele mudou para uma italiana. Um pouco estranho, né? Agora, R6, D3, bispo C5, A4, D6, roque e A5, né? O Carlsen paralisa aí as ambições do Praggnanandhaa.
Bispo E3 por Pragnananda, Bispo tome E3, F tome E3 e agora Roque pelo Magnus Carlsen. Cavalo de bem D2, cavalo E7, cavalo H4, C6, dama E1, D5, bispo B3, dama D6, dama G3 pelo Pragnananda, o que ele está querendo? Cavalo H5 pelo Carlsen ataca a dama. E depois de dama G5, Carlsen faz o primeiro lance duvidoso da partida que deixaria ele em posição inferior, hein? Observem só que lance duvidoso de Magnus Carlsen, G6, esse lance é duvidosíssimo. Esse lance tem uma punição, tá? Não vamos ser hipócritas aqui, vamos falar a realidade. Esse lance do Carlsen foi um erro e tem uma punição. Só que a punição é praticamente algo mágico, assim. A punição realmente é, pra achar é muito difícil, né? Porque, olha só, cavalo de H em F3, esse é o lance que pune essa posição. E eu me pergunto quem que acharia cavalo de H em F3, né? Ninguém, né? Quem que vai, não, vou voltar o cavalo lá para F3 para depois trazer a dama para H4, para depois jogar D4. Ah, faça, por favor, né? Ninguém vai ver esse tipo de coisa, né? Não precisa nem ficar com muita enrolação quanto a isso. E aí o Pragna faz um lance mais normal, né? Cavalo F5, aproveitando a cravada, né? Para dar uma pirraçada. Bispo F5 pelo Carlsen, tome F5 pelo Pragna. E agora, desculpe, rei G7 pelo Magnus Carlsen. Mas pessoal, realmente eu acordei agora há pouco, como eu tinha dito. Rei H1 pelo Pragna, querendo avançar o peão de G. E agora dama F6 pelo Carlsen. O problema do Pragna é esse, né? O Carlsen, ele é muito sólido quando ele vê que a situação tá ficando feia, né? Ele vai oferecer um troquinho de dama. Dama toma F6, cavalo toma F6, né? Caso aqui tomar de rei, né? E agora F toma G6 e H toma G6 e a posição do Carlsen é a melhor, né? E4 pelo Pragnananda avançando no centro. Agora D também E4, D também E4 e torre de D8 pelo Magnus Carlsen. Tranquilo. Torre F2, torre D4. O Carlsen começa a ir em cima desse alvo e fica de olho naquele. Agora torre de F1 pelo Pragna, dobrando, né? Cavalo de E em G8 pelo Carlsen. E agora C3 com a torre. Torre D7. Torre E2. Torre E7, observem que o Carlsen não quis dobrar as torres, né? Ele é um pouco mais sólido. Agora com a torre E7, para ter certeza que o peão não vai cair. Agora bispo C2 pelo Pragna, né? O problema do Pragna nessa posição é que por mais que o Carlsen tenha um par de cavalos, né, que normalmente é inferior ao par de bispos, o bispo do Pragna está mais fazendo as funções de um peãozão ali do que jogando mesmo, né? Cavalo D7 pelo Carlsen e agora cavalo C4 pelo Pragna. Torre A8 pelo Carlsen, defendendo qualquer coisa que seja. E agora o Pragna comete um erro muito feio. Ele joga G4. O G4 eu gosto muito errado. É um lance que fica meio perdido. Se o Carlsen achasse o lance cavalo de G em F6, né? Mas o tempo dos dois está começando a ficar um pouquinho curto, né? O que não justifica, claro. Mas o Carlsen acabou cometendo um erro aqui, né? Ele joga F6. Lance totalmente sem sentido. Que permite esse torre G2, né? Agora a posição do Pragna fica com mais força. Cavalo H6 pelo Carlsen. G5, F também G5 único. E agora torre também G5 único também. Cavalo F7 pelo Carlsen, atacando a torre do Pragna. Torre G2. Torre E6 pelo Magnus Carlsen. Torre D2. Torre F6 pelo Carlsen. Torre toma, cavalo toma. E agora B4. A também B4. C também B4. Rei F8 pelo Carlsen, o que ele tá querendo, né? Observe que essa posição tá muito sólida, né? Quem que ganha uma coisa dessa, né? O Carlsen ganha, pessoal. Rei G2 pelo Pragna. Rei E7 pelo Carlsen. A5, Pragna vai avançando o peão e agora torre H8, de olho no peão de H. Torre E2 pelo Pragnananda, cavalo H5 pelo Carlsen. Olha que casa maravilhosa, né? Não tem nem palavra para descrever uma casa dessa, cara. Olha, cavalo F4, nossa senhora, não tem nem palavra para descrever isso aqui. Torre D2, torre H3 pelo Carlsen, com algumas ameaças veladas. E aqui, pessoal, o Pragnananda começa a fazer o impossível nessa posição. Esse torre H3 aqui trouxe bastante ameaça. O Pragna tinha que voltar o bispo na humildade, tá? Ele tinha que voltar o bispo humildemente, mas Pragna começa a fazer o impossível, né? E por que eu falo impossível? Porque olha só,
A6. Esse lance é um erro grave do Pragnananda. Um erro grosseiro. E por que é um erro grosseiro? Porque ele simplesmente entregou o peão. B tome A6. Você vai dizer, calma, o Pragna deve ter alguma ideia. Não, não tem. Agora joga bispo A4, que é outro erro. E aí o Cal sentiu um lance cavalo G5 aqui, né? E, nossa, esse cavalo G5 fala sério, hein? E chega triturando tudo, não é? Só que o Calcin não achou. Calcin muito sólido joga torre C3, atacando o cavalo. E agora o Pragnananda, que já cometeu 2 erros em sequência de maneira absurda, me manda do nada esse cavalo A5 aqui, completamente sem sentido. E leva esse cavalo de 5. E agora a posição do Pragnananda. Não é que a posição do Pragnananda é feia, não. É que ela é injogável, né? Tá caindo tudo nessa posição. O Pragnananda ainda tenta um torre C2 aí, tentando forçar algum tipo de troca. Só que vem cavalo de gen H3. E cara, não sei nem ser um gênio para saber que esses cavalos todos chegando aqui pro ataque não vai ter como se defender, né? Simplesmente rei F1 pelo Pragna. E depois de torre A3 atacando o bispo. Cavalo toma C6 e rei F6, meus amigos. Pragnananda decide abandonar a partida. Porque vai levar checkmate quase. Tá quase. É onde checkmate. Esse bispo já era. Esse é o ponto. Não importa a linha, esse bispo vai cair, né? Por isso que o torre A3 é tão bom, né? Porque observe que o cavalo tira qualquer casa de fuga do rei do Pragna. Então ele vai ter ou que voltar o bispo, né? Voltar o bispo porque moveu o rei. E aí quem patrocina nosso amigão aqui? Ninguém, né? Ele vai pro saco, então já era. E essa foi a primeira partida, pessoal. Vamos para a segunda. E essa aqui é a segunda partida, pessoal. E esse é mais incrível ainda por causa de um tema, quer ver? E4 pelo Calcin, C5 pelo Pragna, C3, Calcin joga lapinha, olha só. Raro ver o Calcin jogar isso, né? Agora é 5. Cavalo D5, cavalo F3, cavalo C6, D4, C também D4, bispo C4, o Calcin pega uma linha secundária, olha só que ousadia, né? Depois de cavalo B6, bispo B3, né? Se a linha do Calcin tá errada? Não tá, né? É isso, não tá, né? Isso que era curioso, a linha tá correta, apesar de tudo. D6 pelo Pragna, também D6, dama também D6 e agora roque pelo Calcin. Bispo F5 pelo Pragnananda e agora cavalo também D4, cavalo também D4, C também D4, E6, cavalo C3, bispo E7, dama F3, de olho nessa diagonal, roque e agora D5, o que o Calcin tá querendo, né? Bispo G6, D também E6, F também E6, Calcin deixou a dama de cara pra torre, o Calcin tá maluco. Dama E2, rei H8, dama também E6. Como isso aconteceu, eu não sei. Mas o Pragna deixou esse peão cair, simples assim. Acreditem se quiser, o Pragna simplesmente deixou o peão cair. Do mais absoluto nada, ele deixou o peão cair. E trocou as damas. E qual é o problema disso? Porque agora vem bispo C5 pelo Pragna e bispo E3 pelo Calcin. E pessoal, honestamente, o que deu no Pragnananda? Porque observem que ele nem lutou. Nessa posição aqui, o Pragnananda concorda em empatar com o Magnus Carlsen, porque obviamente a posição já praticamente secou. Mas parece que o Pragnananda nem lutou, né, cara? Acho que esse é o efeito Carlsen nas pessoas, né? O Pragna não teve nem força para lutar. O Pragnananda desistiu antes mesmo de qualquer coisa acontecer, sabe? Ele nem tentou, velho. Nem tentou, abandonou rapidamente, tá? Aqui é óbvio, né? Vai tomar aqui. E isso aqui é empate crônico, isso aqui não tem nem o que dizer. Empate clássico, isso aqui, né? Não vai para lugar nenhum essa posição. E o mais interessante ainda é ver que o... Como é que fala? Qual é o nome do cidadão mesmo? O Pragnananda levou para essa linha mesmo sabendo que é algo empatativo, né? Então é isso, pessoal. Magnus Carlsen é simplesmente campeão da Copa do Mundo, né? E olha o tempo do Carlsen, 24 minutos, ou seja, ele começou com 25 e tinha 10 segundos de acréscimo. Então, o que isso quer dizer é que ele fez 22 lances em, vamos ver, em 2 minutos e 40 segundos, mais ou menos. Ele nem pensava, cada vez que ele ia fazer um lance, ficava ali 10 segundos. Vai isso aqui mesmo, vai isso aqui mesmo, vai isso aqui mesmo. Cara,
Isso aí que é ganhar de maneira acachapante, hein? Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Muito feliz aí com a vitória do Magnus Carlsen. E até a próxima. Valeu, pessoal.